Meus cumprimentos a todos. O meu nome é Kátia, sou estudante do curso de licenciatura em Pedagogia pelo Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, modalidade EAD, Polo Turmalina, Minas Gerais. O intuito desse vídeo é fazer um relato do meu trabalho de conclusão de curso. O meu orientador é o professor Flávio Brito. O tema do meu trabalho é a influência da afetividade na educação infantil. A elaboração desse trabalho partiu da necessidade de mostrar a importância da relação afetiva em sala de aula, onde muitos valores vão se perdendo, e as relações de hoje estabelecidas no espaço escolar estão cada vez mais difíceis. Percebe-se, então, que no ambiente escolar, a falta de afetividade é uma das problemáticas que vem bloqueando a relação de ensino-aprendizagem, trazendo grandes consequências negativas no âmbito escolar, tais como a falta de diálogo, o desinteresse, a falta de atenção, a falta de interação e dificuldade de relacionamento aluno-aluno e professor-aluno, falta de compreensão, desrespeito, falta de prazer pelo ensino-aprendizagem. Diante de tais situações, ensinar e aprender tornou-se um grande desafio, tanto para o professor quanto para os alunos. Surgindo então a necessidade de criar em sala de aula um espaço seguro onde predomina a união e o afeto. Na educação infantil é onde acontece o primeiro contato da criança com uma instituição diferente da familiar, onde o ato de educar vem junto com o ato de cuidar. Pretende-se, então, provocar uma reflexão sobre as práticas pedagógicas nessa fase da educação, uma fase tão importante que deve ser repensada tanto pelos educadores como pelos pais e responsáveis pelas crianças que se encontram na primeira fase da educação básica. O objetivo deste estudo será, então, compreender a importância e influência da afetividade no processo de desenvolvimento do ensino e aprendizagem na educação infantil. Como objetivos específicos, iremos conceituar e caracterizar o que é afetividade, que na linguagem popular esse termo está relacionado com o sentimento de amor, de carinho, de ternura, emoção, estados de humor, sentimentos e outros. Iremos compreender a importância do afeto na relação familiar para o desenvolvimento da criança, pois o desenvolvimento afetivo faz parte do indivíduo antes mesmo do seu nascimento e o acompanha por toda a vida. Os primeiros professores de uma criança são seus pais. Uma família bem estruturada afetivamente traz resultados positivos relacionados ao desenvolvimento cognitivo de uma criança. A criança leva para o meio social tudo aquilo que aprende em casa com a família. É na família que a criança aprende a equilibrar suas emoções, que são tão importantes quanto aprender na escola, ler, escrever, calcular e viver sociável. A afetividade, unida ao bom aprendizado, se completa na escola, onde a criança passa boa parte da sua vida. Esta, por sua vez, tem a responsabilidade de reafirmar e continuar a construção iniciada em casa pela família. Os professores são os espelhos dos alunos, é ele quem organiza e instiga a buscar o conhecimento, despertando o interesse das crianças para o conhecer. Iremos compreender a importância da afetividade no ambiente escolar e na educação infantil e as contribuições para o ensino-aprendizagem. Na escola, a preocupação que se tinha com o que ensinar, os conteúdos das disciplinas, começa a ser dividida com o como ensinar, a forma, as maneiras e os modos. De acordo com a BNCC Brasil 2017, dentro do contexto das instituições de ensino, pode ser desenvolvida a educação socioemocional, que é o desenvolvimento da inteligência emocional, juntamente com uma adequação do currículo escolar, não configurando necessariamente uma disciplina isolada. Quando se considera a inteligência emocional, muito contribui para a construção de uma sociedade mais justa e a formação de alunos mais capacitados. Iremos também discutir como a afetividade na relação professor e aluno pode influenciar no desenvolvimento da criança. O professor, ele precisa compreender o aluno
no universo em que vive, mas conhecer esse aluno implica em uma predisposição em demonstrar gestos de carinho com o mesmo. A afetividade não se limita a carinho físico. É importante destacar que às vezes o docente nem percebe que pequenos gestos e palavras são maneiras de comunicação afetiva, como sorrir, escutar, refletir, respeitar. Cabe ao professor investigar melhor seus alunos. Hoje muito se sabe que o lado intelectual caminha de mãos dadas com o lado afetivo. Iremos investigar estratégias para motivar o afeto entre professor e aluno dentro da prática pedagógica. Estudos mostram que as relações entre professor, o conteúdo, a escola e o aluno são profundamente marcadas pela afetividade, podendo gerar impactos de aproximação ou distanciamento entre o aluno e o conteúdo. Todas as atividades planejadas e desenvolvidas pelo professor possuem influências na afetividade e na aprendizagem dos alunos. A maneira como o professor apresenta o conteúdo em sala de aula pode afetar cada aluno de uma maneira particular, repercutindo de diversas formas na sua aprendizagem, sendo estas positivas ou negativas. A metodologia empregada neste estudo pautou-se na pesquisa exploratória. Foi feita uma análise bibliográfica de autores renomados no assunto, através de textos, artigos e publicações online para buscar citações que facilitassem a compreensão do tema. A apresentação dos dados obtidos foi realizada de forma qualitativa. Esse método tem como finalidade conseguir dados voltados para compreender as atitudes, motivações e comportamentos de determinados grupos de pessoas. A pesquisa foi realizada em uma escola municipal de educação infantil na cidade de Turmalina, Minas Gerais, com a intenção de validar as hipóteses. Foi elaborado um questionário e aplicados a docentes e pais de alunos de educação infantil. Neste momento, devido à situação da pandemia da Covid-19, todas as informações foram administradas virtualmente, respeitando as exigências dos protocolos de saúde. Os questionários foram enviados através do aplicativo Google Forms, que depois de respondido foram computados e colocados em anexos na redação final do artigo. Através do questionário aplicado via online no aplicativo Google Forms, foi possível obter um total de 18 participantes referente aos pais de alunos de educação infantil e 6 professores de educação infantil. Foram 5 perguntas abertas para os 2 público-alvo da pesquisa e estão anexadas no final do artigo. As respostas obtidas foram as seguintes. A primeira pergunta foi: você considera importante uma boa relação afetiva entre seu filho com o professor? Para você, qual atitude evidencia essa afetividade? Todos os pais responderam que consideram importante uma boa relação entre o professor e o aluno. E as atitudes que evidenciam afetividade são carinho, consolo, elogios, ouvir com atenção, ter sensibilidade, paciência, empatia, respeito, um abraço, um sorriso, um aperto de mão. Todos são demonstrações de afeto fundamentais para o bom desempenho da criança. A segunda pergunta foi perguntado que atitudes consideram sendo de não afeto. Os pais responderam que a falta de atenção, ou seja, o desinteresse dos professores com a criança, se está aprendendo ou não, o tratamento agressivo, gritos, impaciência, o desprezo. Outra situação que é notada como falta de afeto é quando a criança não gosta do professor. Isso demonstra claramente que algo está errado e que é necessário construir uma relação de afetividade com essa criança. A terceira pergunta foram questionados sobre a relação afetiva entre o professor e aluno, se contribui para motivar a criança a ir para a escola e a desenvolver uma boa aprendizagem no decorrer da educação infantil. Os pais responderam que sim, que a criança sente isso de forma muito clara, que ela já vai para a escola cheia de expectativas para conhecer os professores. Se o professor a acolher bem, contudo, esse vínculo é muito importante e se essa relação é bem trabalhada, o educando se sentirá seguro diante dos desafios do ensino-aprendizagem, sendo capaz de superar os obstáculos. Quarta pergunta: na família, como é a relação afetiva com seu filho?
Os pais responderam que em suas famílias a presença de amor, de compreensão, de afeto, que em suas casas é o lugar onde seus filhos encontram apoio, lições e aprendizados. Foi citado que os limites e regras devem fazer parte desse ato de amor e não ser visto como algo negativo e ruim, mas que, acima de tudo, essas relações devem ser saudáveis e convivência harmônica. É necessário compreender que um grupo familiar é formado a partir do afeto e que será esse vínculo afetivo que irá refletir no desenvolvimento de seus membros. Quinta pergunta. Foi perguntado como o filho tem desenvolvido as atividades no ensino remoto em casa e se demonstra sentir falta da escola e da presença do professor. Os pais responderam que os filhos vêm desenvolvendo as atividades com pouco entusiasmo e com muita insistência, pois demonstram sentir falta da escola, da professor e dos colegas. Alguns responderam que colocam seus filhos e os levam até a porta da escola para que essas crianças matem um pouco da saudade. As crianças sentem muita falta. Esses momentos são representados pelos que chamamos de afetividade. E como já foi dito anteriormente, o cognitivo não está separado do afetivo. Para os professores que participaram do questionário, também responderam 5 perguntas abertas. Para a primeira pergunta, eles responderam que a afetividade é a base para o desenvolvimento da aprendizagem em qualquer nível de ensino e é primordial na relação com as crianças na educação infantil. E que essa afetividade é muito importante para desenvolver competências como a empatia, a responsabilidade, a autoestima, a criatividade, a autonomia, a paciência e outros. Na segunda pergunta, ao serem perguntados sobre se a afetividade se resume apenas em demonstrações de carinho e contato físico, eles responderam que isso que vai muito além de contato físico. Que esta afetividade está na postura, no tom de voz, no interesse, no respeito pelos assuntos e sentimentos trazidos pelas crianças. Entre outros, está também em demonstrações abstratas, como a amizade, a confiança, um olhar, um gesto, uma palavra, um sorriso. A terceira pergunta, se a relação afetiva contribui para melhorar o desenvolvimento do ensino-aprendizagem no decorrer da educação infantil. Todos disseram que sim, que através dessa relação afetiva, o aluno adquire confiança e o processo de ensino-aprendizagem para o aluno se torna algo prazeroso e que motiva a vontade de sempre fazer mais e melhor. Quarta pergunta, foi como o professor descreve a comunicação com seus alunos durante o ensino remoto e se acha que está tendo resultados positivos. Eles disseram que esse período está sendo muito difícil e que os resultados estão sendo pouco satisfatórios, bem diferente da sala de aula, e que é preciso sempre buscar meios para que os alunos não se sintam esquecidos. A quinta pergunta foi como está sendo trabalhado o desenvolvimento afetivo no ensino remoto e como é trabalhado essa parte afetiva no presencial. Um determinado professor respondeu que o desenvolvimento afetivo não se trabalha, se pratica, e que é através dele que tudo acontece. Os professores responderam que em sala de aula diariamente trabalham respeito, palavras mágicas, como por favor, o obrigado, desculpa, e saber valorizar o outro, seu jeito de ser, as diferenças e sempre buscar meios para fazer o colega se sentir melhor. No ensino remoto, procuram sempre estar presente enviando mensagens de incentivo, figurinhas que motivam e também fazendo ligações para os alunos. São feitos também videochamadas coletivas para que possam estar conversando um pouco e assim abrandar a saudade. Isso inclui criar uma relação com os alunos que seja evidente o afeto em todos os momentos e que o ensino remoto está sendo realizado da melhor forma possível. As considerações finais. Com o desenvolvimento desse trabalho, percebeu-se a importância da afetividade na educação infantil. E diante da fundamentação teórica argumentada nesse trabalho, percebe-se o quanto é importante o afeto do professor transmitido ao aluno. A autoestima do aluno é elevada, a aprendizagem se torna prazerosa e construtiva, o ambiente de sala de aula se torna mais harmonioso.
Com todos os relatos da pesquisa realizada, é visível que a afetividade ocupa um lugar extremamente importante no progresso das crianças da educação infantil. Com o ensino à distância, a prática educativa pedagógica mudou e a afetividade continuou, se fazendo presente e sendo necessária em pequenos detalhes, como uma mensagem, uma imagem, uma palavra que leva esperança, que dá força, incentiva e motiva. A criança precisa se sentir amada em todos os ambientes e encontrar apoio nas dificuldades. Um professor tem o poder de afetar o aluno de forma positiva, como também negativa. Por isso, é de extrema importância o professor refletir sua prática pedagógica para que possa afetar positivamente os nossos educandos. Independente dos obstáculos, a afetividade deve se fazer presente no processo de ensino-aprendizagem. Dessa forma, eu finalizo o meu trabalho e deixo os meus agradecimentos a todos.